Os nossos carnavais em Glória eram muito animados. Então eu cresci já ouvindo falar no Bloco dos Cangaceiros, no Bloco do Jegue de Cueca, nos caretas, porque não tinha carnaval sem careta, era animação. Os meninos corriam, tinham medo, como os adultos também, né? Tinha muitos adultos que se escondiam, ficavam com medo. E os caretas, assim, que eu ouvia falar, que sempre saíam, era Seu Miné, que disse que era o que mais corria atrás dos meninos, que ele era muito veloz, que ele andava atrás dos animais, né? Que ele tinha, né? E também, Lindemar também era careta, Seu Daniel também era careta. Então, os que a gente mais assim ouvia falar. Também tinha um interessante, que hoje até meu cunhado contou, Manuel, que era o irmão de Elzinho, Nilson. Ele era chamado de bode rouco, berro rouco, porque ele falava assim, aquela vozinha assim bem rouca. E era o careta calado. Ele não falava nada, porque se ele falasse, o pessoal reconhecia. Aí no final, como ele já tinha bebido, aí o pessoal, quem é você? Quem é você? Você já sabe que eu sou. Quando falava aquela voz rouca, todo mundo reconhecia. Então tinha pessoas na comunidade que já diziam aos caretas onde estavam as crianças, os adultos que tinham medo, e eles iam para fazer medo. E diz que era, não, eu lembro, máscaras horríveis, né? Não sei como é que eles conseguiam, que amedrontavam mesmo, certo? Então, os caretas, eles saíam de suas casas, né? Todos caracterizados, e no final, o ponto final era em Tio Miguel, o bar de Tio Miguel, que tinha um rink, onde eles ficavam lá, né? Aí cada um que ia tirando sua máscara. Na hora que tirava, não disse que era você, não disse que era você, né? Então, dos caretas, eu lembro bem disso, do medo que eles causavam. Eu pequena, não lembro de ter medo não, assim. Não lembro, mas devia ter, com certeza, que eu não era diferente dos outros. Então, aqui também o pessoal continuou, na Quixaba também, tinha o Zé Pereira, tanto na Quixaba como na Glória Velha, sempre teve, seu Daniel que era o enfrentante. E os caretas já apareciam uma semana, 2 semanas antes do carnaval. E aí, quando eles começavam, quem tivesse medo não saía de casa. E no dia de domingo do carnaval, domingo e na terça, o pessoal saía de casa em casa. E as pessoas que queriam faziam uma mesinha, montavam uma mesinha com bebidas, era licor, era cachaça. E o pessoal chegava e cantava: quero beber, dono da casa o que vai oferecer. Aí bebiam, pulavam, cantavam, e aí tinha pó, tinha água, os caretas também juntos. Aí na hora que ia sair, dizia o nome do dono da casa: ó seu Alfredo, muito obrigado, vá desculpando que hoje é carnaval, quero beber. Então, gente, nós temos muitas lembranças boas da Glória Velha. O bloco dos cangaceiros era muito bonito, muito, muito. Tinha também a rainha do carnaval, minha irmã, Nubinha, foi também rainha numa época. Dedé, que é a mãe de Raquel, ela era muito danada, todo mundo sabe das histórias de Déinha, ela era uma criança sapeca. Então, era uma das que dizia aos caretas onde as crianças que tinham medo estavam. Então, elas diziam, ó, estão tudo ali. Aí os caretas iam lá, os bichinhos começavam a chorar. Então, de Glória, a gente só tem saudades. As festas eram maravilhosas. De seu Daniel, a gente não vai esquecer nunca, porque o Zé Pereira, ele fazia assim, era uma festa muito linda, né? Todo mundo participava, né? Nos cangaceiros, tinha Zé da Silva, que era irmão de Lindemar, tinha a Beta, de Dionísio, que também era uma cangaceira, um casal muito bonito, eles eram enfrentantes. E aí vinha todo mundo atrás. E tinha sanfona, e tinha cavaquinho, tinha violão. Então, era uma festa pra gente nunca esquecer. O Carnaval de Glória nos traz memórias memoráveis, né? Traz lembranças memoráveis.
porque era um carnaval onde se reunia toda a classe social, lá não existia divisão de classe, entendeu? Eram os meninos, misturavam com os adultos e tinha aquela harmonia entre a sociedade. Era fantástico, sem violência, sem nada. E dia domingo, para falar especificamente dos caretas, domingo saía aqueles caretas na rua, o pessoal fantasiado de careta, né, mascarados, para fazer medo dos meninos, para fazer medo ao povo correr atrás do menino, aquela brincadeira saudável, né? Isso me tinha muito medo, eu mesmo tinha muito medo de careta. Tinha um careta lá que chamava Juranda, que é irmão de Zé de Bela, Zé de Didi, irmão de Zé de Didi, Juranda, que eu morria de medo dele. Tinha um senhor lá que chamava Carrinho também, que ele fazia parte da banda de Pífano, que era uma coisa fantástica também que tinha em Glória, que eu acho que a gente deve resgatar isso. Ele passava uma semana escondido com medo dos caretas, entendeu? Então era uma tradição muito boa lá de Glória dos caretas. E na segunda-feira tinha o Zé Pereira. O Zé Pereira já era quase como se fosse um bloco. A gente saía na rua, saía alguém fantasiado não, mascarado, saía tocando bombo, saía tocando aquela bandinha de marcha, saía todo mundo na rua como se fosse um bloco, e chegava no local e aí o povo ia descobrir quem era aquele mascarado. Tinha até prêmios, era premiado. Na minha época, quem organizava isso era Oswaldo Seu Joãozito. Era ele que era um dos organizadores disso. Mas muito antes, seu Daniel Pereira também, que organizava também esse Zé Pereira, esse mascarado. E eu me recordo bem que quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, eu saí, teve um Zé Pereira desse que foi uma figura infantil, que era a figura do Capeta, que tem aquela música, o Capeta em forma de guri, e o Capeta fui eu. E isso organizado por Essinho, Paulo Mendes, Ninho de Bilé, Fernandão, e eles me deixaram incubado aí uma semana sem sair de casa para dizer que eu tinha viajado. Juca, cadê a Tutuinha? Que eu me chamo Zé Ronaldo, mas meu nome de guerra em Glória é Tutuinha, desde criança que me chama assim, e eu acho fantástico esse nome, muito carinhoso. E aí eu passei essa semana toda escondido, para dizer que eu tinha viajado. O Juca era meu pai. Juca, cadê a Tutuinha? Não, viajou, está em Petrolândia. E nesse dia eu saí fantasiado de Capeta. O Capeta era uma criança diabólica, né? Uma filha diabólica, uma criança, como se diz, danada, né? E aí saímos na rua, todo mundo com Capeta e ninguém conhecido, o pessoal dizendo, é fulano, é ciclano e tal. E quando a gente passa na frente da casa de Lindemar era o prefeito da cidade na época, a gente passa na frente da casa dele, está ele sentado, ele e meu pai, Zé da Silva, que era irmão dele, e foi delegado da cidade lá, que era o pai de Jânio Soares, nosso saudoso Jânio Soares. E aí, quando passou ele, Lindemar desconfiou que era eu. Aí gritou, Tutuinha, aí eu me virei. Aí pronto, aí acabou a surpresa do Zé Pereira nesse caso, no meu caso. E o pessoal ficou chateado até, entendeu? Poxa, rapaz, a gente deixa você escondido uma semana e na hora o cara ele chama e você vira. Acabou a surpresa desse Zé Pereira. Mas o Zé Pereira era fantástico também, ficava todo mundo aguardando esse dia de Zé Pereira. Era tradição lá em Glória, todo domingo de carnaval tinha um Zé Pereira. E eu sei que o Carnaval de Glória era fantástico, a gente tem que resgatar isso na nova cidade. Tem Mota, que era um que ainda fez aqui, ainda começou a fazer aqui uns carnavais aqui em Glória Nova, mas eu acho que ficou para trás. A gente precisa resgatar isso, precisa juntar forças aí da sociedade com os poderes públicos, e para a gente resgatar isso, que é memória. Não só o Carnaval, como todas as outras nuances de Glória Velha, entendeu? Que fica um pouco esquecido. A questão do resgate é manter e preservar essa cultura, essa tradição que existia em Glória Velha na Glória atual, porque é uma extensão aqui, né? A verdade, né? Os filhos dos antigos moradores de Glória estão aqui e, assim, para dar continuidade a essa questão cultural, seria interessante realmente, além de resgatar, preservar. Com certeza, com certeza. E é bom fazer um documentário sobre isso, para poder os filhos dos filhos de Glória, muitos que nasceram aqui já, que não conhecem essa realidade da Cidade Velha, entendeu? Seria interessante esse resgate cultural. A gente tem uma amiga nossa aí, que é a Julietinha, que ela sempre tenta resgatar isso, mas precisa de apoio, precisa de mais apoio, mais solidariedade, mais participação, para poder não deixar isso morrer. Porque a cidade
A cidade de Glória é a mãe dessa região aqui, né? A cidade mãe da região, de Paulo Afonso, de Rodelas, de Macururé. Então a cidade mãe não pode ser esquecida assim da maneira como foi. Já foi uma violência grande a sua inundação, entendeu? Já abalou muito a dignidade dos dos filhos da cidade, entendeu? Com essa mudança, a cidade de cá não cresceu, a nossa cidade não cresceu e não está preservando também essas culturas, que são milenares, culturas do coco de roda que a gente tinha lá em Glória, o banho do Caxacá que a gente tinha lá, que era fantástico, quando as lavadeiras lavavam roupa, quando o menino ia tomar banho. Então, acho que tudo isso merece um olhar especial, tanto das autoridades como da gente mesmo, entendeu? A gente mesmo também se interessar por isso. Coisas que parecem estar perdidas, mas que podem ser resgatadas e cultivadas ainda, né? Essa memória cultural e afetiva do povo gloriense. Ou seja, tem que continuar. Por isso que a gente tem que ficar sempre, constantemente, procurando, sabendo e, é claro, colocando em prática os costumes que tinham da Glória Velha. Manter a tradição. Com certeza, com certeza. São muitas coisas. Nós tínhamos uma banda de pífano que era fantástica, era composta por 3 componentes, só 3 ou 4, mas animava as nossas trezenas de Santo Antônio. E acabou, simplesmente acabou isso, não teve seguidores. Você vê, a banda de pífano Caruaru tem 200 anos quase, e ainda hoje se mantém viva. Por quê? Porque alguém incentivou e preservou essa cultura. Como tantas outras coisas lá, entendeu? De Glória, que a gente tem que manter a parte religiosa também, a parte da Semana Santa que em Glória fazia, aqueles encontros lá, aquelas partes religiosas. E eu fico satisfeito em ter alguém que está começando a fazer esse trabalho de resgate dessas culturas e pode contar com a gente no que for preciso, que a gente quer somar com isso aí. Falando um pouco da história de Glória, eu, Danilson Forte Souza, filho Daniel Pereira de Souza e Maria Laudice Forte Souza, filho, natural de Glória, na época, em 54, Glória comandava toda essa área. Eu nasci aqui no Hospital Naí Alves de Souza e Paulo Afonso, mas fiz parte e, como criança, vivenciei as belezas da cultura gloriense. Glória tinha uma tradição no Carnaval, no São João, que era o São Pedro, né? Não era o próprio São João, mas o São Pedro era bem animado, com festas juninas no clube, com os idosos que acompanhavam essa turma. Meu pai não era tão idoso, que veio a falecer com 40 e poucos anos, 50 anos de idade. Foi acometido de um câncer e chegou a falecer. Mas foi um percussor do Carnaval de Glória muito bonito. O Carnaval de Glória começava na sexta-feira, soltando alguns caretas, algumas imagens, algumas pessoas assim. E no sábado tinha a festa, começava a festa mesmo, tradicional de Glória, chamado Zé Pereira. E o Zé Pereira era montado através de Pai, de Lindimar, de Zé da Silva e outros mais, Pedro Piroca, teve mais outros que acompanhavam, Zé Cassimiro, Seu Euclides, e aí montavam e davam uma premiação quem adivinhasse aquele Zé Pereira. E aí Pai começou a tomar de conta com mais amor à arte, e aí trazia o Zé Pereira para no sábado, depois das 9 horas, depois que dançava aqui, corria toda a rua, passava toda a Glória, aí fazia a descoberta. Quem descobrisse ganhava um prêmio. E aí isso aí se foi, perpetuou até a morte dele. Depois da morte diminuiu as coisas e foram se acabando, mas Glória tinha um Bavi, Bahia e Vitória também muito lindo, que era animado por Lindemar, por Bilé Francisco, por meu pai também fazia parte nesse ciclo. E depois, no domingo, vinha o jegue de cueca, fazia tradicional, os jegue de cueca, de madrugada saía na rua, aquele folia de tambor, de zabumba, 10 anos, 11 anos, 12 anos de idade,
mas a criançada acompanha e sai seguindo a festividade de Glória. E Glória hoje resgata mais uma vez, graças ao pessoal que está fazendo a cultura de Glória, trazendo essa homenagem. Tira a mão do bolso, deixa meu dinheiro. Quem não tem cuíca bate no pandeiro. Mas tira a mão do bolso, deixa meu dinheiro. Quem não tem cuíca bate no pandeiro. Pois é, minha gente, essa música é os carnavais da minha infância, de Glória Velha. E por sinal o finado Daniel, que era um dos enfrentantes, Daniel Pereira de Souza, entendeu? Ele cantava muito essa música, ele era muito animado, um cara fora de série, tá certo? E para iniciar os carnavais, sempre tinha aquela preliminar com o Zé Pereira, né? Que inclusive um dos anos o Ronaldo, nosso amigo também de infância, filho de Juca Praxedes, que era uma figura muito amiga da gente, ele participou do Zé Pereira, né? E a gente cantava até essa música aqui. Família tradicional, surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos, ainda neném, já fora butinado na canela de alguém. Eu conheci um capeta em forma de guri. Eu conheci um capeta em forma de guri. Aí dia seguinte, que no caso seria no domingo, iniciava o carnaval, né? E aqueles blocos com muitas caretas, né? Muitas vezes até a gente se assombrava, a gente corria, né? Se trancava em casa, tudo, mas era animado, era muito divertido. A gente aproveitou muito, brincou, né? Cantou, por sinal, um amigo também da época, Pedro Liberalino da Silva, inventou um bloco de um jumento. E esse bloco foi uma coisa muito interessante. Foi logo ao amanhecer do dia, né? Um pouco escuro, e formou aquela turma com as vestes igual a do jumento. E um dos nossos montava nele, no jumento, e a gente saía. Tinha clarinete, Zé Cabrais cantava, muita gente animada. E a música era essa aqui. Cueca rompeu a alvorada, viu começar o freio agora de madrugada. Vem prestar folia, minha linda namorada. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. A cueca vermelha é bonita demais. Sei que este bloco vai abafar. E o povo de Glória, vamos acordar. Acorda, pessoal, e todo mundo se acordava e juntava aquele horror de gente e continuava. Ei, você aí, o jegue vem aí, o jegue vem aí. Ei, você aí, o jegue vem aí, o jegue vem aí. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ver a grande confusão. Esse bloco vai causar admiração. Oi, a cueca do jegue é da cor do meu calção. Este bloco vai causar admiração. A cueca do jegue é da cor do meu calção. Pois é, e aí a gente seguiu feliz, né? Até as épocas de muitos caretos, era muito interessante. Muito mesmo, que fazia medo da gente. E vamos respeitar. Tanto que tinha lá um senhor, o nome de Carrinho, que ele, antes do carnaval iniciar, ele já ficava 8 dias em casa trancado, com medo dos caretas, né? Só saía depois de 8 dias de terminar o carnaval. Pense, é tanto que uma das vezes eu estava em casa conversando com ele sobre isso, né? Dando conselho para ele não ter medo de um senhor de idade. Ele, não, eu tenho medo. Eu digo, rapaz, como é que você tem medo? Sabe que é uma pessoa normal, entendeu? Eu até peguei na hora um lenço, botei no rosto e ele, homem, sai daqui, não faça isso. Aí saiu correndo, ó. Muito interessante, mas era um tempo bom, turma boa, que é uma coisa mesmo inesquecível, minha gente. Aí, então eu morava numa casa, no chalé. Aí no dia de manhã eu estava
lavando os pratos de costa. Aí meu padrinho, que é Manuel, aí chegou lá, bati no portão, só ficar com o portão fechado. Aí ele, quando eu abri, ele, Marina, quem tá aí é Corrinha? Eu digo, Corrinha não tá aqui não, logo de manhã, Manuel. Aí ele disse, pois é, depois fique aí aguardando, eu vou aqui, não feche o portão não. Quando ele disse não feche o portão, eu já desconfiei. Aí daqui, quando pensou que não, ele saiu, foi de lado, aí chamou os caretas, era mais de 10 caretas tinha. Aí ele, olha, subi a escadinha ligeira e corri lá pra dentro, aí fechei a porta. Quando pensei que não, olho pela brecha da janela, não, tipo, ele fez, quem descobriu o Brasil? Eu digo, não foi nada. Aí eu corri. Quando eu corri, subi aí a escadinha, aí entrei dentro de casa, eu olhei pela brecha da janela, olha ele, de careta, assim, rodeado, ele, não deu não, ela tava com o maior medo, que não quis esperar, Deus que me livre. Era marca de todo tipo, era de marca de alma, era de chifre de boi, era de máscara de morcego. Eu digo, foi bom eu não ter esperado, senão ele estava acampado. Olha, quando eu tinha meus 15 anos, sempre minha vida era em Glória. Eu morava no sítio ali pertinho, mas os carnaval ia pra Glória. Assistir, mas não brincava, ficava só assistindo, tinha medo de careta, ficava com medo de careta. Com 16 anos, eu tinha muita amizade com o Maninho Mendes, seu Maninho, José Mendes, Mozart Bilé, né? E Fernandão, nós se reuníamos e começamos a brincar, carnaval, careta, né? Eu tinha menino, nós encostávamos só para ver a carreira, aqueles que tinham medo, né? Aí nós ia lá para ver, fazer medo e foi assim. Aí começamos a tomar uma caninha, nós tomávamos uma dosinha, uma coisa, e aí nós brincamos no carnaval. Até os 18 anos, quando eu fui pro exército, esse ano todo nós era lá brincando no carnaval. Todo carnaval não perdia, tá lá em Glória, nós brincávamos com os meninos, meus amigos. E era muito bom ver Lindemar, ver Detinho, Vinado Detinho, né? Que fazia parte, Herbezota, tudo fazia parte do carnaval, Zé Laete. E esse pessoal fazia parte do carnaval e nós ficávamos assistindo, achava bonito. Vinado Desic, né? E tinha muitos outros, né? Que fazia parte mais nós lá. E nós assistíamos os outros, as mulheres brincando, assistindo. E os homens eram correndo na rua abaixo, quando tinha, entrava nas casas, assustar o povo, e o povo se conhecia, é fulano, e aí fazendo para o povo não conhecia, saber quem era, né? Quem era aquele careta, assim. Tinha mulheres também? Tinha mulheres também, que faziam parte do banho do bloco, né? E quando era de noite, aí o carnaval, né? Tinha o estudo Dona Neném, que aí era onde era a fusura, né? E aí ele começava, aí nós ia o carnaval, tinha o Rick, aí nós ia pular o carnaval lá. Desde criança que já existiam os micaretas lá em Glória. Antes eu acompanhava as figuras para ver se a gente conhecia alguma, mas não tinha jeito de conhecer não. Era tudo diferente, tudo mascarado, umas roupas, uns com gibão de couro, outros com os paletó velho, tudo rasgado. E as máscaras eram feitas de quê? De pano, papel? De pano e de papel. Eu já adulto, comprei umas máscaras de borracha. Lá em Salvador, passei em Salvador, lá numa casa, vi umas máscaras de borracha e comprei. Os caretas começavam a sair de que horas e que dia lá em Glória? Os caretas só saíam domingo e terça, segunda não tinha não. O sábado Zé Pereira, o Zé Pereira também era um careta, era mascarado? O Zé Pereira, só o Zé Pereira. Só o Zé Pereira. E vocês, caretas, saíam a partir do domingo, né? Domingo, às 9 horas mais ou menos. E até 4 horas, 5 horas da tarde. E quando vocês saíam, e as crianças, como é que era a recepção? As crianças não encostavam não, porque tinham medo. Saíam todas correndo com medo. Todas correndo com medo.
Quem eram assim as pessoas que brincavam durante o carnaval, que incentivavam, que faziam a brincadeira dos careta? O senhor lembra? Era Zé da Silva, meu irmão, Daniel e quem era aquele outro? Oswaldo. Vai incentivar, Zé da Silva, Daniel e Oswaldo. Seu Lindemar, tinha mulheres também fazendo parte dos caretas? Não. Era um grupo só de homens, Só né? de homem. E os caretas saíam durante o dia ou era à noite? 9 horas do dia. E a, 9 horas. e à noite não saíam para assustar nem brincar, não? Não, não. A noite era só para dançar. Era o baile, né? É. Então é isso, seu Lindemar. Então, desde que o senhor era menino, já existiam os caretas em Glória. Já existia. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Mas toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Que o mundo, por ser redondo, tem por destino embolar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Desde quando o mundo é mundo, nunca pensou de parar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E tem hora que até me canso de ver o mundo rodar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Quando eu vou dormir eu rezo pro mundo me acalentar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. De manhã escuto o mundo gritando pra me acordar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Ouço o mundo me dizendo corra pra me acompanhar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Se eu correr atrás do mundo vou gastar meu calcanhar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Ô pisado. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu procurei o fim do mundo, porém não pude alcançar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Também não vivo pensando de ver o mundo acabar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Nem vou gastar meu juízo querendo o mundo explicar. Toda vez que eu dou um passo, o Olha. mundo sai do lugar. E quando um deixa o mundo, tem 30 querendo entrar. Toda vez que eu Mas na dou minha um vaga passo, não.